Olá, meu amigo, minha amiga, você que curte aí o canal Agora Elétrica. No vídeo de hoje nós mostraremos a evolução da instalação elétrica aqui, agora com a montagem do nosso quadro de distribuição. E está aqui, pessoal, como ele está ficando, certo? Eu vou mostrar detalhes de perto aqui para vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho para filmar melhor. Muito bem, como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui material da STEC. Então, os disjuntores são STEC, o DR da STEC, que inclusive funciona, né? O DR da STEC, DPS classe 2 também da STEC, certo? E está simplificando a nossa montagem. Esse cabinho fininho aqui, que você está vendo, é cabinho de 2,5, tá? Ele está sendo a ligação provisória, porque como vocês podem ver, eu ainda vou comprar. Eu orcei esses cabos aqui, ó. Vai me sair uns R$ 800. Só os cabos de alimentação, os cabos de 16. Então ainda não tenho a alimentação principal chegando aqui. Estou utilizando essa provisória aqui por enquanto, certo? Aqui, esse é um quadro bipolar, certo? Alguns gostam de chamar quadro bifásico, mas eu digo para você, em algumas literaturas você até encontra, mas em manuais técnicos mais aprofundado, você aprende que bifásico não existe, tá? Então esse quadro aqui, uma definição melhor, na minha opinião, é que ele é um quadro bipolar, tá? Então, porque eu tenho dois polos de fase chegando nele, tá? Então ele é um bipolar. Então aqui eu tenho disjuntor bipolar, que vai ser o nosso disjuntor geral de 63 amperes, compatível com o meu DR de 63 amperes. Por enquanto aqui o DR está sendo geral, mas claro que ele não vai ser, tá? Uma coisa que eu vou dizer para vocês: DR como geral está errado. Esse disjuntor diferencial residual, esse interruptor, na verdade, diferencial residual, ele não substitui o disjuntor geral. Você precisa ter o disjuntor geral e precisa ter ele, certo? A única ocasião que o DR substitui o disjuntor geral é se ele for um DDR, porque aí ele vai ser um disjuntor diferencial residual. Ele vai ser um DR com a função termomagnética do disjuntor acoplada nele. Então, neste caso, você pode substituir, porque você tem as duas funções em um mesmo corpo, certo? Caso contrário, se você está usando o IDR, que é esse carinha aqui, você obrigatoriamente tem que ter o disjuntor geral, certo? E vejam aqui como eu fiz. Quando os cabos de alimentação vierem, eles vão subir aqui e vão alimentar o disjuntor geral por cima. Eu vou sair com os cabão, né, 16, aqui por baixo, dar a volta e vou entrar com eles aqui, nesses dois conectores genéricos, certo? Vou colocar eles aqui. Perceba que eu jampeei, porque eu precisava alimentar a barra aqui por completo, tá? Então fiz esse jumper aqui, não tem problema. Não tem problema se for algo temporário, tá, pessoal? Tá? Nada de fazer definitivo essas presepadas. Então, vai alimentar esses dois conectores genéricos. Esses dois conectores genéricos estão alimentando o barramento pente. E o barramento pente está alimentando aqui os DPS classe 2. E os DPS classe 2 estão ligados por cabo de 4 milímetros. Tá? Esse aqui é 4 milímetros. E está vindo para o nosso barramento de terra aqui. E diga-se de passagem, eu gosto muito desse quadro. Ele é um quadro bem rígido, bom de chumbar e bom de trabalhar. Acho que ele tem um espaço razoavelmente bom se você é cuidadoso e não deixa cabo sobrando demais. Só que o problema que ele tem é justamente a posição dos barramentos, ó. Eles ficam lá no fundo, lá atrás. Perceba que eu nem furei tanto assim, ó. Coloquei os eletrodutos bem alinhados. Se eu colocasse ele aqui para frente, ó, que ele tem essa outra conexão aqui. Se eu colocasse ele aqui para frente, o que é que ia acontecer? Como o barramento ele faz uma barriga para trás, ó, tá vendo? Eu ia ficar o quê? Tampando os eletrodutos. Então eu acho que esse modelo de barramento não é muito legal. Ele ocupa um espaço ruim. Eu gosto muito do da concorrência, né? Eu não vou falar o nome da não, já que eu estou trabalhando aqui com material da STEC.
Inclusive a Stack não me paga nada para fazer propaganda para eles, podia falar, né? Mas não vamos misturar as coisas não. Que coloca o barramento aqui, ó, no cantinho do quadro. E aqui embaixo. Cara, o barramento aqui no cantinho do quadro, na minha opinião, é a melhor solução que eu já vi para esse modelo assim de quadro. Bem, mas por via de regra, você sabendo trabalhar direitinho, você consegue um resultado muito bom. Particularmente eu gostei bastante desse resultado aqui. Perceba, preenchi todas as conexões, sobrando só um parafuso, que é o parafuso da conexão do cabo principal. Muito bem. Então, eu vou ter o meu DPS ligado à montante do meu disjuntor geral, certo? Se fosse antes, seria a jusante, né? Então, se esse DPS entrar em condução, o meu disjuntor geral ele vai desarmar, certo? A infelicidade desse tipo de arranjo é que você desliga a casa inteira, né? Esse é uma coisa que às vezes a gente não gosta muito. Mas como a instalação é pequena, pessoal, eu não vejo a necessidade de colocar disjuntor só para o DPS, certo? Esse arranjo aqui, a norma permite, a NBR 5410 permite, e estou utilizando ela, certo? Assim, caso alguns de vocês possam dizer, você não poderia alimentar o disjuntor por baixo? A resposta é sim. Esse disjuntor poderia alimentar por baixo, porque ele é um disjuntor para corrente alternada, não tem polaridade, e o fabricante não me diz, em momento nenhum no corpo do disjuntor, nem na sua especificação técnica, que a alimentação dele tem que ser por cima. Certo? Há disjuntores, por exemplo, de corrente contínua, que tem polaridade. E há disjuntores de corrente alternada também, principalmente os de caixa moldada, que vem escrito linha e carga. Quando vier especificado linha e carga, você tem que respeitar o que o fabricante está recomendando para você. Ligue a linha onde ele diz que é linha e ligue a carga onde ele diz que é carga. Nada de inverter. Nesse caso eu poderia. Inclusive ficaria até mais bonito. Porque eu poderia alimentar por baixo esse disjuntor e colocar um barramento pente de fora a fora. Apenas deixando, tendo cuidado de deixar um dente do terminal pente, banguelo aqui. Porque aqui é onde eu ligaria o neutro. Certo? Ficaria até mais organizadinho do que pegar, trazer aqui para cima e dar uma volta, né? Mas eu particularmente prefiro ligar o cabo de alimentação em cima e sair com ele por baixo e dar a volta. Por quê? Porque, pessoal, eu sou eletricista, já me acostumei a pegar a alimentação por baixo. Porém, uma pessoa que é leiga pode querer mexer na instalação, desliga o disjuntor aqui, pensando que a alimentação vem daqui de cima e mete a mão aqui embaixo e toma um choque, né? Porque é instintivo, né, pessoal? A gente espera que a alimentação esteja em cima. Então, como uma boa prática, eu recomendo para vocês, sempre alimente o disjuntor por cima. E nunca, eu já peguei isso também, coloco o disjuntor de cabeça para baixo, para poder dizer que está alimentando por cima, tá? Nunca faça isso, porque, por exemplo, eu estou com ele aqui desarmado, ele está para baixo, eu sei que ele está desarmado. Só que se você invertir ele vai estar, por exemplo, virado para baixo, com a tecla para baixo, já que você deixou de cabeça para baixo, mas ele vai estar armado. Aí a pessoa, às vezes está tomando um choque, pode acontecer, aí vem outro querendo desligar, vê que a tecla já está para baixo e fala, pô, o negócio já está desligado, o cara está tomando choque, entendeu? Então o disjuntor sempre para cima, para a pessoa que for conduzir, saber, a tecla está para baixo, está desligado, entendeu? Não correr esse risco, porque até a pessoa, às vezes, se tocar que o disjuntor está invertido, o outro já morreu com choque elétrico, né? E sim, é um alerta válido, não é brincadeira não, tá? Muito bem, pessoal, como eu tô aí com um pouco de pressa, vocês podem me condenar, viu? Podem me condenar à vontade. Eu tinha aqui cabo de 16 milímetros na cor azul, na qual eu fiz a conexão do neutro, né? O neutro vai entrar aqui, vai sair do DR aqui, e desse ponto do DR ele vai descer aqui pro barramento de neutro, tá vendo? Bem bonitinho aqui, ó, no barramento de neutro. Inclusive achei que ficou muito show de bola esse barramento. Coloca aí nos comentários se gostou do meu arranjo, né? Eu fiz as derivações aqui em cima, pessoal, no meio do quadro, tá vendo? E fiz as descidinhas bonitinhas, tá vendo?
E por terra também a mesma coisa. E por que eu fiz isso? Porque se eu colocasse essa derivação aqui embaixo, rapaz, ia ficar muito apertado esses cabos. E aqui no meio eu tinha sobra. Tá? Então, como eu tinha sobrando já esse cabo de 16 azul, eu fiz a conexão das fases. E aí vocês podem me condenar. Só que eu fiz as conexões das fases aqui do DR para o barramento pente com esse pedacinho aqui de cabo 16 azul. Né? Inclusive eu até achei que ficou legal porque o acabamento do isolante do terminal Vilhões é azul, né? Então eu achei que ficou bonitinho. Né? Sim, você pode me condenar, até porque eu vou trazer condutores na cor preta aqui para cima. Tá? Provavelmente será preto aqui para cima. Então eu deveria utilizar a cor preta aqui também, né? Mas, enfim, me condene se puder. É um detalhe aí que eu, com vontade de montar, acabei fazendo assim, tá? Muito bem. Tirando aqui a cadeira que eu tava em pé. Muito bem. Então aqui eu tenho os circuitos, tá? Tenho iluminação 1, iluminação 2, quarto 1, quarto 2, sala, chuveiro elétrico. Aqui eu projetei para suportar uma corrente até 40 amperes, tá? Sim, porque o chuveiro, como eu mostrei para vocês, entra dentro desse eletroduto aqui e vai direto, sem emenda, sem nada, é só ele dentro do eletroduto. Então o cabo de 6 milímetros vai suportar tranquilamente essa corrente de 40 amperes. Tá? Então 40 amperes, 32 amperes torneira elétrica, roteador, lavanderia e cozinha. Tá aí, ó, tudo bonitinho. Todos os terminais devidamente grimpados, certo? E sobre falar aqui até um pouquinho do aterramento, né? Como vocês viram, eu ainda não levei cabo de aterramento para lá. O aterramento desse quadro vai ser um aterramento TNS, tá? Vai ser um aterramento onde o cabo de terra e de neutro eles são equipotencializados, tá? Porém, eles chegam separados no quadro de distribuição, tá? Então, eu vou vir com o cabo de neutro, vou subir e vou entrar no meu DR. E vou vir com o cabo de terra, que já vai vir aqui potencializado no ponto de BEP. E vou ligá-lo no barramento de terra, certo, pessoal? E aí vai ser o aterramento TNS. Infelizmente, pessoal, aqui é uma comunidade. E vocês sabem como é comunidade, né? Uma casa em cima da outra. Inclusive tem uma casa em cima dessa aqui. É impossível mesmo eu fazer um sistema de malha para aterramento, tá? Não tenho como cravar mais de uma haste. Inclusive até cravar uma haste já é difícil aqui. Eu vou aproveitar, vou cravar uma haste na área de serviço. Diga-se de passagem, quando você faz um projeto, não ponha hastes de aterramento dentro do seu imóvel, tá? A menos que seja uma situação, por exemplo, de garagem. Mas caso contrário, não ponha haste de aterramento dentro do seu imóvel. Mas aqui, pessoal, é impossível fazer qualquer tipo de aterramento que não seja nesse sentido. Então, bem ali na área, eu vou cravar uma haste de terra, ali na área de serviço. Vou fazer a conexão em um pontinho de BEP ali. Ele está até brilhando ali, ó. Tem uma caixinha ali que vai ser o nosso ponto de BEP. Eu estou com a porta trancada por causa do barulho. E ali eu vou fazer aqui potencialização do terra com neutro, certo? E vou vir com um condutor terra para cá e um condutor de neutro, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso quadrinho, eu vou aproveitar, pedir para vocês aquele pacote youtubístico, mas eu vou fazer até melhor. Eu vou colocar a tampa no quadrinho, né? Claro, esse cabelo aqui vai ficar atrapalhando um pouco, mas eu vou colocar a tampa no quadrinho, que é para vocês verem como é que vai ficar o resultado final, terem pelo menos uma noção, certo? Aí, claro, depois que eu colocar as tomadas nos cômodos, depois que eu fizer a ligação do cabo primário de energia aqui no quadrinho e finalizar ele bonitinho, aí sim eu volto, faço mais um vídeo mostrando a obra toda finalizada, certo? Pelo menos a parte elétrica, porque aí vai vir parte de alvenaria, mas aí já não é comigo, certo? Então, espera um pouquinho, porque a gente vai ver como é que fica o quadro já com a tampa. E é assim que fica o nosso quadrinho já fechado, tá vendo? Nem coloquei os parafusos, pessoal, é só para exemplificar. Como vocês veem,
eu ainda estou alimentando o meu quadro aqui com esses dois fiozinhos. Vocês podem ver que são fiozinhos bem fininhos, tá? É só uma ligação provisória, eu só estou usando a iluminação aqui na casa, tá? E é assim que fica o quadrinho, veja só como fica a distribuição dele. Depois eu vou vir com a caneta e vou discriminar aqui, ó. Iluminação 1, iluminação 2, quarto 1, quarto 2, né? Sala. E vou discriminando dessa forma, né? Chuveiro elétrico, torneira elétrica, Wi-Fi, lavanderia, cozinha. Cozinha tá ligada porque eu tava usando aquela tomada ali, ó, para carregar o celular, tá vendo? E assim fica aparecendo o nosso quadrinho. Legalzinho que esse quadrinho da Stack, ó, já vem até com umas advertências, são iguais, né? Já vem aqui com as advertências. E quando você fecha aqui, ele fica com essa aparência. Rapaz, que travinha boa, hein? Vou nem fechar forte não, senão eu não consigo abrir depois. E aí, como ele fica fechadinho. Particularmente eu gostei bastante desse quadrinho. Só a ressalva que eu passei para vocês sobre os barramentos. Você tem que ter paciência para trabalhar com eles, certo? E tá aí. Essa é a evolução do nosso quadro de disjuntores. E eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei, favorite, compartilhe nas suas redes sociais. Divulgue aí o canal Agora Elétrica para os seus amigos eletricistas que gostam de ver montagem de quadro. Tá vendo quando você segue e faz com amor e carinho? Fica assim, bem montado. E uma dica que eu dou é sempre usar material da mesma marca, porque facilita bastante na montagem. Certo? Tá aí, ó. Bonitinho. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos, coleguinhas. E continuem curtindo os outros vídeos do canal Agora Elétrica.